Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo maravilhoso, que se entregou por nós e nos deu nova vida. Mais uma vez, na leitura da palavra de Deus, em Romanos 5, Jesus fala sobre a justificação pela fé. Paulo fala sobre a justificação pela fé e a paz que temos com Deus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela produz esperança. E a esperança, ela produz a experiência. E a experiência produz a esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo muito mais, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda, pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante ao qual recebemos agora a reconciliação, ou glória. Adão e Cristo, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como a ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantemente sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de um só ofensa para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber,
Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Aleluia. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glórias ao nome do Senhor, pelo poder que há em Cristo Jesus, pela decisão de se entregar ao nosso favor ali na cruz. Nós fomos justificados pela fé, com a paz em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E esta paz, esta justificação, nós temos acesso ao Senhor pela fé. Oh, aleluia! Pela fé. E esta graça que Ele derramou em nós, a qual nós estamos firmes. Sim, nós nos gloriamos, nós nos alegramos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nós nos alegramos nas tribulações, naquilo que passamos, nos processos que vivemos, naquilo que sentimos. Nós passamos a tribulação, nos gloriando sim, porque nós sabemos que essa tribulação ela vai produzir em nós uma perseverança, onde nós não vamos desistir, nós vamos continuar lutando. Oh, aleluia! E essa experiência, ela vai produzir em nós experiências que Deus vai nos dar. Oh, Jesus, aleluia! E essa experiência, como diz a palavra aqui nesse texto, ela vai produzir em nós uma esperança que nós temos, que nos encontraremos com o Senhor, a esperança de estarmos juntos, a esperança de vencermos, porque esta esperança Jesus já nos deu, porque foi produzida através dos processos que passamos diante desta vida. Ora, e ele fala que apóstolo Paulo, que me tocou, que me chamou bastante atenção, ele fala que a esperança que Deus nos dá, ela não nos deixa decepcionados, ela não faz ficarmos decepcionados. Por que que ela não faz? Porque o amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações pelo Espírito Santo que nos dado. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Oh, aleluia, porque Ele morreu pelos ímpios, pelos pecadores, para dar vida, para perdoar-nos. E Ele provou esse amor para conosco, de fato, Cristo tendo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Oh, aleluia, e muito mais, agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós temos que tomar posse daquilo que o Senhor falou conosco e já nos deu. Oh, aleluia! Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Jesus Cristo, o nosso amado Senhor Jesus. Muito mais, estando
reconciliados, já nós estamos reconciliados com Cristo, seremos salvos pela sua vida. Oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, oh, glórias ao nome do Senhor. E nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos alegramos e mediante agora nós já recebemos a reconciliação. Aleluia. Nós vemos que Paulo fala que por Adão entrou o pecado, entrou a morte, mas por Jesus Cristo entrou a vida onde nós podemos viver livre do pecado. Oh, Jesus amado, obrigada, Senhor. E esse dom, ele é gratuito e não é uma ofensa, porque o Senhor Jesus morreu em nosso lugar para nos darmos vida e vida em abundância. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, obrigada. Oh, se a lei veio para aumentar as ofensas, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça de Deus, aleluia, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que nos leva à vida eterna por meio do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que nós passamos por todos os processos, sendo renovada, sendo justificada, sendo amada pelo Senhor e sendo transformados pelo poder do Senhor, porque agora reina a graça, reina o amor do Senhor, onde nós podemos, pelo poder do Espírito Santo, viver uma vida nova, vencendo o pecado todos os dias. Obrigada, Senhor, por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 5 de Romanos. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.